Glória a Deus, aleluia. A armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Vamos fazer até o 18. A palavra de Deus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Glória a Deus, aleluia. Então vamos fazer o estudo dessa palavra, a armadura de Deus, muito importante. Versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nós já sabemos que a nossa força vem do Senhor. Então a gente na oração pede ao Senhor que nos fortaleça, pois Ele é a nossa torre forte, Ele é a nossa rocha firme, é o que nos sustenta de pé. Glória ao Senhor. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Nós sabemos que o inimigo se levanta contra os filhos de Deus, porque nós representamos uma ameaça no mundo espiritual para o inferno. Amém? Porque nós refletimos, nós devemos refletir como cristão a luz de Cristo. E a luz de Cristo brilha nas trevas. E quando a luz de Cristo brilha nas trevas, tudo que está sujo, tudo que está errado, tudo que está podre vem à luz e se dá a conhecer. Então, aqueles que estão nas trevas não querem que venha a luz, porque aí é como quando você levanta o tapete, que você varre a sujeira para baixo, você vê tudo que está sujo. Amém? Então, nós somos uma ameaça para o reino das trevas. Por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque ele é astuto. Mas maior é aquele que está conosco, o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda. Porque o Senhor nos diz na palavra que nós devemos ser astuto como a serpente e simples como a pomba. Amém? Nós temos que fugir da aparência do mal. Então, estar atento, orando, vigiando, sabendo que o inimigo está sempre rodeando, buscando a quem devorar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, aquele que não está revestido é um alvo fácil, é uma presa fácil para o inimigo e seus demônios. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Porque aqui diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Por que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falou isso? Escreveu isso? Porque muitas vezes o inimigo vai se levantar, ele não vai vir com a forma que ele é, porque ele não tem forma, porque ele é um anjo caído, ele foi despojado da glória de Deus. Ele vai vir se levantar através de um familiar que não serve a Cristo, da maneira que você menos espera. Então, por isso que nós devemos estar revestidos com a armadura de Cristo, através de pessoas que você ama, que muitas vezes ainda não estão na luz do Senhor. Amém? A nossa luta não é contra o João, contra a Maria, contra o Pedro, contra o José, contra o nosso vizinho, contra o rapaz que trabalha no trabalho, ou aquela mulher chata que está sempre te atormentando. A nossa luta não são contra eles.
Amém? A nossa luta não é contra seres humanos, a palavra é clara. Nós estamos lutando com poderes das trevas. Amém? Aqui fala, ó, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Você vê, neste mundo domina as trevas, nesse sistema corrupto. Mas nós somos a luz de Cristo e a luz brilhou nas trevas. Por isso que o Senhor fala na palavra, você não vai colocar uma lamparina debaixo da cama. Nós viemos a ser a luz de Cristo, porque quem mora em nós é o Espírito Santo. E a luz de Cristo resplandece em nós. Agora é muito lindo, maravilhoso falar isso. Falar assim, nossa, eu sou a luz de Deus, e glória a Deus, e o sal da terra que dá sabor, sentido à vida. Porque muitas pessoas estão vivendo sem saber, sem ter sentido. Não sabem a razão de viver, para que existem. E o Senhor tem um propósito maravilhoso na vida de cada um. Mas até que aquela pessoa venha para Cristo, ela não sabe. Ela vive vagando de um lado para o outro, buscando aquilo que ela somente vai encontrar aos pés de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim por esses poderes que atuam na vida delas. Por quê? Porque elas estão vazias de Deus. Por isso que é tão importante a oração, né? Porque é dessa maneira que a gente se mantém em comunhão com Deus e Deus habita em nós, no nosso coração. Amém? Nós não estamos vazios. Em nós está Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Então vamos lá. Então a gente sabe que tudo isso nós estamos lutando contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma esfera espiritual que é mais real que essa esfera natural que nós vivemos, que a gente vê, que é carne, que é osso, que a gente toca. Todas as coisas que foram feitas, que a gente vê, foi feito daquilo que não se vê. Então, significa que essa esfera espiritual é primeira. Tudo que acontece na esfera espiritual se reflete no mundo material. Quando eu digo material, na carne, na terra. Amém? Mas primeiro acontece no mundo espiritual, nessa esfera espiritual. Por isso que se reflete, por exemplo, em pessoas que não têm a Cristo, o comportamento delas vai refletir, elas estão sendo dominadas por esses poderes do mal e o que elas fazem reflete isso na carne. Nas bebedeiras, na ciumeira, nas gritaria, na violência, na promiscuidade, na imoralidade. Porque são esses demônios, esses poderes do mal que obram, que estão aí dominando essas pessoas que estão vazias de Deus, que não estão revestidas com a armadura do Senhor. Amém? Estão nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, o Senhor nos fala. Mas a gente fala assim, nossa, mas quais são as armaduras? Como é que é essa armadura, né? Porque um soldado tem que estar revestido de armadura. Ele não vai para a guerra sem ter lá uma arma, um capacete, alguma coisa, um antibala, um colete antibala. Ele vai preparado para a guerra, porque ele sabe que uma vez que ele está na linha de combate, ele vai vir bomba, vai vir missil, vai vir bala, vai vir ataque, vai vir espada. E a pessoa, o soldado, está lá preparado, ele sabe o que vem, ele vai sabendo o que lhe espera. Ele vai revestido. Agora, espiritualmente falando, nós estamos em batalha. Há uma batalha no mundo entre o mal e o bem. E nós, como os filhos do Senhor em Cristo Jesus, temos que estar preparados. Não podemos viver nessa inocência de que não, está tudo ok, Deus me protege. Sim, Deus nos protege, mas Deus nos está ensinando através da sua palavra como nós podemos nos revestir. Claro, não com coisas deste mundo, porque a nossa batalha não é com coisas desse mundo. Você não vai vencer a Satanás e seus demônios com uma arma de fogo, com uma faca, com gritaria. Amém? A única maneira que você pode vencer, porque o Senhor fala para a gente perseverar na oração, resistir ao diabo
e ele fugirá de ti. Mas como que ele foge de ti? Quando você tem uma vida consagrada no altar com o Senhor. Porque a única autoridade que Satanás e seus demônios respeitam é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré tem que habitar em você. Você tem que ter uma convivência diária com o Senhor. Ele tem que morar em você. O Espírito Santo tem que ter marcado você. Você é propriedade de Cristo. Você é escravo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos escravos porque nós fomos comprados a preço de sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus. Mas o diabo atento, o diabo é astuto, ele vai tentar fazer nós cairmos. E para isso nós precisamos estar preparados, revestidos, orando, vigiando, sabendo que ele está buscando alguém para devorar. Porque ele quer eliminar as ameaças do reino, as pessoas que são ameaça para o reino das trevas, como nós. Porque nós falamos a palavra e a palavra é espada que corta. A palavra é que desperta as pessoas, que atrai as pessoas a Cristo. Não somente para que elas sejam salvas, mas para que elas venham difundir, pregar, falar que Deus é real, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o soberano, que há salvação. E então o Espírito Santo vem morar em nós e todas as más condutas que a gente fazia para agradar Satanás e seus demônios é lavado pelo sangue do Cordeiro e a gente começa a pegar nojo das velhas práticas, a gente começa a pegar nojo porque antes nós não servíamos a Deus, nós servíamos de boca, de lábios, mas com o coração nós entristecíamos o Senhor, nós rejeitávamos a Deus, nós ignorávamos a palavra do Senhor, nós vivíamos na ignorância e nós servíamos a Satanás, está repreendido o nome de Jesus. Quando a gente atuava de uma forma promíscua, quando a gente vivia em bebedeira, quando a gente louvava canções do mundo que adoram coisas satânicas, por exemplo, que exaltam o adultério, que exaltam a fornicação, a pornografia, a violência. Está nas músicas seculares, está na televisão, nos filmes, nas conversas, nas fofocas, no falar mal dos outros, no levantar um falso testemunho, em odiar as pessoas. Isso provém de Satanás. E Deus quer que a gente seja revestido com a armadura de Cristo, para quê? Para não cair nessa cilada. Para que a gente seja cheio do Espírito Santo, para que a gente venha através das nossas palavras e ações, porque as duas têm que andar em concordância, atitude com ação, elas têm que andar juntas na mesma direção. Não adianta você falar, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja, mas as tuas atitudes são contrárias. A obediência é mais importante que o sacrifício, diz o Senhor na sua palavra. Então, como é que a gente reflete a Deus que a gente é servo do Senhor? Quando numa situação difícil que todo mundo falaria, não, isso não tem perdão, você perdoa. Quando tem uma briga, você é que traz a paz, você é a apaziguadora. Não é aquela pessoa que chega colocando mais lenha na fogueira. É verdade, fulano falou, ele é assim mesmo. Não, Deus nos chamou a ser pacificadores. O nosso primeiro ministério é o de reconciliação do homem com Deus. Então, como é que você vai reconciliar o homem com Deus se você promove o que agrada a Satanás? Briga, ódio, contenda, ciumeira, xingadeira. Tudo isso não vem de Deus, porque Deus é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro. Mas Ele sabe que nós estamos na carne e é um processo e nos vai ajudar. Com tal de que nós queremos, tomamos essa decisão a diário, todos os dias, porque a carne é nosso inimigo. Ela se levanta contra nós todo dia. Então, todo dia a gente tem que sujeitar a carne e a gente só tem força para fazer isso como revestido com a armadura de Cristo. Amém? Então vamos ver como são as armaduras do Senhor. Como um soldado vai para a guerra, que tem as suas armaduras, nossas armaduras são espirituais. Amém? São do Espírito. São do Espírito Santo de Deus. Olha que lindo e maravilhoso, Senhor. Para que a gente permaneça firme e resista, né? Diz aqui,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, que não se abala, que não cai, caiu, levantou, mas não se move, não é arrancado do lugar, porque nós estamos enraizados na rocha de Jesus Cristo, depois de terem feito tudo. O que quer dizer isso, depois de terem feito tudo? Nós temos uma missão que cumprir para Deus. Para Deus. Não é para uma realização pessoal, para eu ser feliz, para eu me realizar e etc e tal. Não. Nós somos soldado enviado a uma missão. Essa é a verdade. Nós temos que cumprir um propósito para a honra e glória de Deus. Nós servimos um rei. Num reinado, os soldados servem ao rei. Os soldados dão sua vida pelo rei, porque eles amam ao rei, porque eles creem no rei e sabem que o rei quer o melhor para o seu povo. Deus tem um reino preparado para nós, para aqueles que vencerem na fé. Mas é espiritual, é pela fé em Cristo Jesus. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai servir a um Deus que é invisível, que é espírito, se você não tem fé, se você não crê que ele é real? Como é que você vai falar que ama a Deus, que é invisível, mas você odeia o seu irmão, que é visível? Aleluia! Assim, mantenham-se firmes, diz o Senhor, cingindo-se com o cinto da verdade. O que é cingindo-se com o cinto da verdade? Ajusta esse cinturão teu da verdade. Para de falar mentira. Ah, não, mas 90% do tempo eu falo a verdade, só uma mentirinha de vez em quando, porque, né? Porque às vezes, que, né, para não ofender, para não causar problema e para me safar de uma situação. Não. Por isso que o Senhor fala que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, cingindo-se com o cinto da verdade. Nós que somos ministros do Senhor, que somos crentes, todo crente é ministro do Senhor. Nós ministramos, nós falamos da palavra, nós buscamos alma para Cristo. Cada um tem um talento, mas de uma maneira ou de outra a gente ministra para o Senhor. O que é ministrar? Servir. Nós somos servo, ministro do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Então, como é que um embaixador de Cristo na terra, que é o Deus da verdade, ele é a verdade, a vida e o caminho, vai falar mentira? Você não é um bom representante, então ainda você não é servo. Você não conheceu a Cristo, porque aquele que conhece a Cristo tem que temer a Deus. Então, quando você vai falar uma mentira, o Espírito Santo, que conhece o teu coração, já te repreende, te corrige. Não quer dizer que a gente não cai, às vezes, em tentações. Muitas vezes a gente cai, peca. A gente peca todo dia, porque Deus é santo. Mas o Senhor nos corrige e a gente pede perdão, a gente se arrepende e busca não cometer o mesmo pecado. O que o Senhor falou para aquela mulher que foi encontrada no ato do adultério? Que todos levaram ela para lá para ser apedrejada. Tava todo mundo, pela lei, eles tinham direito de apedrejar ela. Ela foi encontrada no ato do adultério. Mas o Senhor falou para eles, aqueles que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo dos mais velhos e depois dos mais novos. Por que os mais velhos foram saindo primeiro? Que eram os que mais tinham pecado e depois os mais jovens, porque todos somos pecadores. Mas o segredo é o arrependimento. Claro, ninguém se burla de Deus. Ah, não, eu vou cometer um pecado, premeditar, depois me arrependo, tá tudo certo. Não, ninguém se zomba de Deus. Deus não é tonto. Mas se a gente é surpreendido no pecado, no momento de ira, ou numa situação difícil, ou alguém ligou para você e você mandou fulano falar que você não está em casa quando você estava lá, é mentira. A gente fala, ah, não, isso é mentirinha pequena. Não, o pai da mentira é Satanás. E os mentirosos são seus filhos. E, infelizmente, é verdade, a gente tem que se autocorrigir e temer ao Senhor, saber que Ele está vendo, que Ele não está alheio. E essas coisas desagradam a Deus. Por isso que se faz necessário nós nos arrependermos diariamente e pedir perdão ao Senhor. E que Deus nos ajude a ser melhor cada dia, a ser mais como Jesus. Amém? Então, esse é o cinto da verdade. Você vê, esse é uma das peças da armadura de Cristo em nós. O cinto da verdade.
Vestindo a couraça da justiça. Nós temos que estar revestido o peitoral da justiça. É o que nos cobre. A nossa justiça, a nossa não, a de Deus. Porque a justiça do homem é trapo de imundícia comparado com a justiça de Deus. Então, como que eu sei o que é justo? Pela palavra. Porque a justiça de Deus é perfeita. Ele é o sol da justiça. Nós somos parciais. Sabe por quê? Porque a gente puxa a sardinha pro nosso lado. Quando é para julgar uma situação alheia, é muito fácil a gente querer julgar os outros, porque não afeta a nossa vida. Mas quando se trata da gente, a gente é parcial, a gente não é imparcial. Ser imparcial é não ser nem de um lado nem de outro, você ser justo. E assim é a justiça do Senhor, ele é justo. Então aí por isso que vem aquela situação, não, porque que, né? A gente, né, falava daquele tema, não, o mundo é terrível, por que Deus não acaba com toda a maldade? Porque começaria por mim e por você. Que Deus é justo. E nós temos maldade em nós. Então Deus, porque Ele nos amou com amor eterno, porque Ele tem uma obra que Ele está fazendo em nós, amém? Ele tem misericórdia. Misericórdia. É isso que nós devemos ter no nosso coração também. Essa justiça de Deus. Amém? E em todo momento, pô-la em prática, não só quando convém pra gente. Amém? E não também só quando é fácil julgar os vizinhos, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Né? Glória ao Senhor. Então, vestindo a couraça da justiça, a justiça de Deus, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que significa isso? A sandália do evangelho. Aonde for que você caminhar, que os teus pés estejam calçados com a sandália do evangelho, a prontidão do evangelho da paz. Que se você vai para o trabalho, se você vai para o mercado, se você vai para a escola, se você vai num convívio, que a palavra de Deus seja o seu calçado, aonde quer que você for, você vai deixar esses rastros, o evangelho da paz. Você está semeando a palavra de Deus. Esse sandália tem que estar, a gente tem que estar com essa sandália no pé de noite. Que nós somos embaixadores de Cristo. Ah, mas eu tenho vergonha que não sei o que. Então você não está representando a gente. O Senhor falou, aquele que tiver vergonha de mim, eu também naquele dia vou ter vergonha diante do meu Pai. É uma situação séria. Amém? A gente é embaixador de Cristo, o evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Uma nota sobre o evangelho. O evangelho, uma vez mais, é o que? As boas notícias de salvação em Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Há uma nova vida em Cristo Jesus. E há uma vida eterna que Deus nos preparou no reino dos céus. Que o sangue de Jesus tem poder para nos limpar de toda a nossa maldade, toda a nossa iniquidade, todas as transgressões e rebeliões. Tudo sujo, todo podre. Tudo aquilo que você não quer que ninguém saiba sobre você, Deus sabe. Mas com o coração humilhado, arrependido, aos pés do Senhor, o sangue de Cristo tem poder para te fazer santo diante da presença do Senhor, porque o Senhor olha para você e vê o sangue do Filho dele, que pagou pelos teus pecados e os meus naquela cruz do Calvário. Aleluia. Então esse é o evangelho da paz. E o evangelho é da paz, não é da briga. Por quê? Tem muita gente que vai predicar o evangelho e quer ficar discutindo com os outros. Esse não é o evangelho da paz. Tem que ter muito cuidado com isso. Além disso, usem o escudo da fé. Nós sabemos que o que nos protege dos dardos malignos é o escudo da fé. Quando vem os ataques mentais, né? Quando vem as ciladas, os dardos inflamado de Satanás na nossa mente. Não, você não presta, você não vale nada, você não tem propósito na sua vida, ninguém gosta de você, você é burro, você não faz isso, você não sei o quê. Tudo isso são dardos malignos, porque nós estamos lutando. Lembra que a gente está numa cruze de fogo. Nós estamos em guerra, nós somos soldados. Não pense você que você está na linha de batalha e você não vão te atacar.
Você é visível no mundo espiritual porque você está vivo espiritualmente. Você tem a luz de Cristo. E eles vão se levantar para te derrubar. Mas revestido da armadura de Cristo, nós estamos seguros. Glória a Deus. Amém? Então, a fé é o quê? A palavra. A fé é o nosso escudo. Não, a minha fé que Deus está comigo, a minha fé que Deus é que me defende, a minha fé que Deus é minha torre segura, é a minha rocha firme. É o que nos defende. Não, você não presta, não tem sentido. Mentira de Satanás. Deus tem um propósito na minha vida. Eu fui chamada para servir ao reino da glória, ao reino de Deus. Então, essa é o escudo, a fé é o nosso escudo que apaga esses dardos malignos. Porque a gente conhece a verdade, o inimigo é um mentiroso. Amém? Que nós somos amados do Senhor. Nós somos tão amados do Senhor que nem mesmo Ele deixou de enviar o seu único filho, o Rei da Glória, para vir sofrer, ser escarnecido naquela cruz. Esse é o amor que Deus tem por nós. Incompreensível, inigualável, incomparável. Não há ninguém nesse mundo, nem fora desse mundo, nem em todo o universo que te ame como Deus. O amor dele é puro e verdadeiro, é o mais puro e verdadeiro amor, é um amor eterno. Não há nada que Deus não faça por um filho seu. Deus ama aqueles que têm fé em Cristo, que são seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Então, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Satanás foi atentar Jesus quando ele estava em jejum 40 dias. O Filho de Deus. Quem dirá eu e você? Uma pessoa que está no jejum, em comunhão com Deus, está fortalecida, está revestida da armadura de Cristo. E mesmo assim, o inimigo foi atentar Jesus. Você acha que ele não vai atentar eu e você? Ele não teve medo nem de ir tentar Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus, estando em 40 dias de jejum. Mas como que Jesus apagou o fogo do maligno, a seta inflamada? Porque na Bíblia falou que ele teve fome no dia 40. Ah, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Como é que ele apagou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, a sua fé é pouca. Você não tem respaldo nessa fé. Porque a gente aumenta a nossa fé quando a gente conhece a palavra. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais aumenta a sua fé. O teu escudo é maior quando vem esses ataques mentais. Aí Satanás levou ele e falou: se jogue daqui, que os anjos do Senhor vão recolher os teus pés para que teus pés não tropecem em pedra. Ó, Salmo 91. O diabo é conhecedor da palavra, mas ele não pratica a palavra. Muita gente conhece a palavra, mas não pratica a palavra. E Satanás é um deles. Está repreendido no nome de Jesus. Aí o que Jesus falou para ele? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Outra vez, apagou a seta inflamada de Satanás com a palavra, porque a palavra é a fé que nos cobre desse perigo, é o nosso escudo. É um combate, mas a fé é o teu escudo que te protege, porque você conhece a verdade. Aí Satanás mostrou todos os reinos do mundo, porque verdadeiramente Adão, quando pecou, era de Adão, Deus deu para Adão. Quando Adão pecou, ele entregou para Satanás. Então as coisas desse mundo, os reinos desse mundo estão aí, na mão de Satanás. Então ele ofereceu a Jesus: eu te dou tudo isso. Ele não mentiu, porque ele não pode mentir na presença de Deus. Deus é a verdade. Mas Jesus resistiu todas as tentações. Ele foi tentado em tudo pela fé, conhecedor da palavra. Ele é a palavra. Amém?
Não adorarás a outro senão teu Deus. Adorarás somente ao teu Deus, porque ele queria que Jesus se prostrasse aos seus pés e o adorasse. Ele falou assim, não adorarás a outro, somente ao teu Deus adorarás. Glória ao teu nome, Jesus. Te amo, Senhor. Graças, Senhor. Aleluia. Então, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, não é algumas setas, olha só, todas, porque o Senhor não quer que você seja atingido com nenhuma seta. Amém? Usem o capacete da salvação. O capacete da salvação, né? A gente tem que pôr ele na cabeça. O que é isso? Sempre recordando da nossa salvação em Cristo, do que Cristo fez por nós. Porque isso vai apagar esses dardos malignos, essa tristeza que às vezes tenta vir, essas ansiedades, que no mundo a gente sofre aflição, mas a gente está com o capacete da salvação, a nossa cabeça está no céu. No sacrifício de Jesus, que lá tem uma morada eterna esperando por nós. E graças a Deus nós não morreremos, nós não conheceremos a morte. O corpo voltará ao pó, mas nós somos eternos, nós vamos viver com o Senhor, no reino da glória, no paraíso eterno, com Jesus Cristo, nosso Senhor, o príncipe da paz. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor. Amém? Então, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Nós sabemos que a espada do Espírito, aqui com Espírito com letra maiúscula, o E, é a palavra. Jesus usou a fé e a palavra como espada, porque ele contra-atacou com o quê? Com a palavra. Satanás atacou ele na palavra, com a palavra, e ele contra-atacou com a palavra. Então você e eu não vamos vencer o mundo das trevas com palavras humanas. Nós temos que saber as palavras de poder. Amém? Do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Ou seja, orar no Espírito é você deixar que o Espírito Santo te conduza na oração. Porque quando é o Espírito Santo te conduzindo nas orações, você ora à vontade de Deus. Senão, a gente ora na carne, a gente pede tolice, é que nem uma criança querendo pedir um carro. Coisas que não é o tempo, que não convém. Amém? Mas quando a gente ora no Espírito, a gente entra em comunhão com o Senhor. Por isso que a adoração é importante. A gente tem que dar esse tempo. Deus é presente. Deus ouve a tua oração. Mas você precisa levar o teu espírito nesse nível de fé para poder entrar na oração em espírito. Então você tá fazendo 1001 coisa em casa, ou chegou do trabalho, ou levantou, tá lavando, tá fazendo isso, não sei o que. Aí você ajoelha e já começa. Brrr, você não tá no espírito. Você não deu tempo. Você tem que preparar esse ambiente que você vai entrar no espírito. Você tem que ficar em silêncio e deixar que o Espírito Santo comece a ministrar em você. Você chama o Espírito Santo. Você pode ficar em silêncio, chamando o Espírito Santo, me enche, Senhor. Você pode louvar, você pode ler uma porção da palavra e começar a meditar nessa palavra, um versículo que seja. Abre a Bíblia e começa a meditar naquele versículo. De repente o Espírito Santo começa a ministrar e começa a, ora por isso. Aí veio, por exemplo, faz você lembrar de uma pessoa que faz tempo que você não veja, que você já não vê. Você vai orar por aquela pessoa. Nossa, Senhor, fulano, faz tempo que eu não vejo. Cobre ela com teu sangue. Se ela não se converteu a Cristo, que ela venha se converter, conhecer a Jesus. E assim você vai orando no Espírito. Você entendeu? Porque essa oração que todo dia a gente faz, minha casa, meu não sei o que, eu, minha família, minha saúde, tá todo mundo, não é errado, a gente faz essa oração, mas Deus quer que a gente ore no Espírito. Amém? Porque tem muita necessidade, são poucos obreiros na terra, mãe. A seara é grande. Glória ao Senhor. Então, olha só, ore no Espírito em todas as ocasiões, ou seja, tá alegre, ora, tá triste, ora, a todo tempo, ora. Amém? Com toda oração e súplica, suplicando, porque a gente tem que pedir ao Senhor, a gente tem que ser que nem aquela viúva, aquela velhinha, que insistiu diante daquele juiz mau,
Ela insistiu tanto que Jesus falou, não, dá o que essa mulher quer, porque eu já não aguento mais. Ela todo dia vem aqui. Ou aquele amigo que vai de madrugada na casa do outro amigo pedir pão porque chegou visita. Não, já tô dormindo, as portas fechadas, eu tô com meus filhos deitados na cama, né? Vai embora. Mas por quê? Por causa que o amigo insiste, continua batendo na porta, o amigo levanta e dá o pão. Você entendeu? Não é que Deus não escuta, não é que Deus não quer. Deus fala pra gente insistir, suplicando. Continue suplicando, continue esperando. Não pare até que você veja. Não pare. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quem são os santos? Eu e você, a igreja de Cristo. Nós ainda não somos 100% santos, não, mas nós estamos em processo de santificação todos os dias, porque a gente está buscando do Senhor e Ele que se encarrega disso. O Senhor fala na sua palavra, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E nós estamos indo em direção do quê? A estatura perfeita do varão, que é Jesus Cristo de Nazaré, do varão perfeito. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Então, recapitulando, capacete da salvação, a nossa mente em Cristo, na nossa salvação em Cristo, no reino dos céus. Cinturão da verdade, falar a verdade, deixar de falar mentira. Peitoral da justiça, a justiça de Deus serve para nós e para todos. Imparcial, a justiça do Senhor, a palavra de Deus. A sandália do evangelho, aonde quer que a gente estiver, a gente está caminhando, a gente está pregando a palavra, o evangelho da paz. O escudo, que é a fé, o escudo do Espírito Santo, que é a fé, que nos livra, que apaga os dardos malignos que o Satanás atira. Amém? E a espada, que é a palavra, a espada do Espírito Santo, que é a palavra que corta todo o mal pela raiz. Amém? Dessa maneira, nós estamos revestidos com a armadura de Deus, que são espirituais essa armadura. E como que a gente faz isso? Como é que a gente faz tudo isso? Orando, consagrando, lendo a palavra, buscando do Senhor. Ele se encarrega do demais. Por isso que o Senhor fala, você não tem que ficar pagando, fazendo tanta coisa. Não, o Senhor fala, entregue a mim o seu fardo, venha até mim e eu os farei descansar. Leve o meu jugo que é leve. Aprenda de mim que sou manso e humilde, o Senhor fala. O jugo do Senhor, que o Senhor pede de nós é o quê? Obediência à sua palavra. Só. Que a gente ore, que a gente busque do Senhor, que a gente busque viver em santidade. Viver em santidade parece coisa do outro mundo. É viver a palavra, se afastar do mal. Fazer a vontade de Deus. Isso é ser santo. Não é fazer milagre. Ser santo é obedecer ao Senhor, é amar a Deus com todo o coração. Amém? Graças, Senhor, te damos por essa palavra, meu Pai. Abençoa, meu Deus, que ela possa tocar os corações e os nossos também, Papai querido. Obrigada por essas palavras de vida, meu Deus. Ajuda-nos a revestir com a tua armadura todos os dias, Pai. Unge a nossa cabeça com teu azeite, meu Deus, com teu Espírito Santo e mantenha a chama do teu Espírito Santo, o fogo, meu Deus, ardendo nos nossos corações, meu Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.